Fala pessoal, boa tarde, muito obrigado pela companhia. Estamos iniciando ao vivo aqui no canal Ravox. Já peço a você, por favor, deixa o like, que isso ajuda o nosso trabalho a chegar a mais brasileiros como deve, tudo bem? Muito obrigado. Revanchismo. Pobre o país, fadado. Pobre o país, fadado está também o país que tem a oportunidade de ter como seu chefe de Estado um homem ou mulher honesto, comprometido com a moralidade, princípios e direitos de sua sociedade, e não ser respeitado, honrado, valorizado ou defendido por seus cidadãos, que têm esse poder constitucional, inclusive. Fadada está a sociedade que não valoriza e não luta pelos princípios morais na sua nação. Outro país não fará isso por nós. Que todo aquele ou aquela que ainda não se deu conta e está, vamos dizer assim, dividido em cima do muro, dividido pela realidade e pelo teatro televisivo de famosos ou jornalistas iluminados e sedosos, vamos dizer assim, artistas ou globais da velha platinada enferrujada. Que esses despertem enquanto há tempo, e olha que o tempo para nós se tornou algo valiosíssimo. Tome para si o julgamento da realidade posta desse jogo da velha conhecida política velha, do sistema dos politiqueiros em nossa nação. Faça o seu julgo amparado com seus valores e não o que eles tentam lhe colocar. Mais uma vez, eles estão impossibilitando o progresso deste nosso país e com isso levando a sua possibilidade de uma vida melhor, digna e justa para a vala, para o buraco. O famoso buraco e já conhecido da mentira, enganação e dos problemas propositais fabricados por eles mesmos. Triste e fadada a nação, que não tem em sua sociedade a bravura necessária para dar um basta eficaz em toda a farsa e levantar a cabeça e construir caminhos de paz e prosperidade, custe o que custar. Não poderemos, isso não, nunca falar que não tivemos a oportunidade ou que nunca tivemos um presidente que deveríamos valorizar e lutar juntos, pois este presidente está disposto a isso. O Brasil está deixando de fazer o dever de casa esse constitucional. Eles podem, brasileiros, colocar o presidente na cadeia. O crime do Bolsonaro, ser honesto, claro, e dificultar o sistema de roubar o dinheiro do trabalhador, pagador de impostos. Aquele velho toma lá da cá, neste governo não existe. Ravox, já ouvi e já li. Ravox, o povo está com medo por conta dessa pandemia. Bem, em 2019, em abril de 2019, eu e mais outros amigos ficamos um mês em Brasília, que inclusive nos custou a inclusão nos inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, é um risco que nós corremos. Ficamos pedindo pelo menos 1 milhão de brasileiros lá em Brasília junto com a gente. E também pedíamos e clamava em todas as principais cidades do país, bem como, claro, todas as capitais. E isso é legal, permitido por lei. Permitido em nossa Constituição Federal. Detalhe: nessa época do ano de 2019 não tinha pandemia. Contudo, brasileiros, um país é reflexo de sua sociedade. Vamos a mais um atentado à democracia. Armação contra o presidente deste país. E a mais estúpida imoralidade num país que pretende reescrever a sua história e prosperar.
Nós vamos ver nesse vídeo também a imoralidade mais humilhante posta sobre os brasileiros. Se segurem aí, meus irmãos, que nós vamos decolar essa nave junto com vocês agora. Sejam bem-vindos ao canal Havox. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que ainda não são inscritos no canal. Inscreva-se agora, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer o canal Havox nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Vamos lá? Muito bem, eu já quero agradecer aqui, claro, né, o mais novo membro do canal Havox, que é o Cleider, pelo menos o nome é esse, né? Cleider Pontes. Muito obrigado por você se tornar membro no canal. Também ao Antônio Pedroso, que são os mais novos membros do canal. E também estendo esse agradecimento aos demais membros do canal, tá bom? Vamos de Minuto do Inscrito? Fala, brasileiro! Vamos lá! Boa noite, Havox. Aqui quem fala é Vicente Alves Cabral, sou subtenente da reserva da Polícia Militar já há 13 anos e tenho a honra de mandar esse áudio agora, esse vídeo, melhor dizendo, e te agradecer pelo que você faz por nós aqui em Santa Catarina com o teu programa. Eu sou de Brusque, sempre que posso e quase sempre posso assistir o teu programa e isso me faz muito feliz. Quanto ao Cajuru, eu acho que o tiro saiu pela culatra porque ele pensava em melhorar a situação dele depois da pataquada que fez, mas acabou o tiro saindo pela culatra e o nosso presidente vai se fortalecer muito mais com essa história e estaremos o ano que vem votando no presidente vencedor novamente. Um abraço, Havox, estamos juntos. Muito obrigado, Vicente Cabral. Muito obrigado, meu amigo. Estamos juntos, tá bom? Um abraço a todos vocês, nossos irmãos catarinenses aqui de Brusque, pertinho. Eu tenho uma passagem até muito feliz, num momento muito de dificuldade na minha vida, na vida da minha família, quando nós quase perdemos o nosso filhinho, caçula, e foi no Hospital Evangelista de Brusque que, com um trabalho excelente, salvaram a vida do meu filho. Graças àquela equipe maravilhosa, um abraço ao Dr. Marcos e todo mundo lá. Eu tenho essa passagem feliz por Brusque. Um abraço para todos vocês de Brusque. Um abraço para todos os catarinenses. E Vicente, muito obrigado por ter enviado o vídeo, tá? Eu que sou grato a todos vocês. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Ou tentar fazer. Gostaria de poder fazer mais. Vou tentar fazer mais, junto, unidos com todos nós, tá bom? Em relação ao Cajuru, né? Como mencionado no vídeo, sim. Mais uma vez, com essa história aí, ficou provado o comprometimento do Bolsonaro com os anseios da sociedade e também para com o país. Pelo menos assim eu penso também, né? E tenho certeza que vocês compartilham desse pensamento. Cabral, mais uma vez, muito obrigado, estamos juntos. Meus amigos, faça como o Cabral, Vicente Cabral de Brusque, aqui em Santa Catarina. O espaço é seu e está aberto para você enviar seu vídeo com no máximo 1 minuto de duração. Ele poderá ser exibido numa das nossas transmissões aqui no canal. Só não esqueça, por favor, de dizer o seu nome e o lugar que você está falando, tá bom? Anota aí, envie para o WhatsApp. Você filma ali, tá certo? É simples, pega o celular, filma, dá o seu recado, máximo 1 minuto. E depois já envia para o WhatsApp. O DDD é 47, o número é 991344672. Combinado? Vamos então ao que nós propomos aqui nessa transmissão. Bem, lá vem mais aí um atentado à democracia e também podemos perceber isso, né? Um atentado à democracia é a separação de poderes. Por ato de mais um, infelizmente, com tristeza a gente diz isso, por um ato, uma atitude de mais um togado do Supremo Tribunal Federal. Como podemos perceber e assim entender. Depois da usurpação da atividade legislativa de analisar formação de comissão parlamentares, feita pelo ministro Barroso, agora foi a vez e veio quem? A Rosa Weber, a ministra. E com uma canetada. É assim que nós podemos dizer, com uma canetada. Suspendeu decretos do presidente da República sobre, por exemplo, neste caso, compra e posse de armas. Mas o mais grave é que a gente percebe aí o intrometimento
né? Ou neste caso, intrometendo-se na pertinência política e na discricionariedade do chefe de governo e de Estado, de adotar os atos que ele acha que devem ser adotados. Para isso ele foi eleito. Para isso os brasileiros escolheram o Bolsonaro, de acordo e alinhado com a proposta dele de campanha. Essa foi a Rosa Weber agora. Já tivemos o Barroso, tivemos, infelizmente, Gilmar Mendes. E, bom, a lista é grande, todos vocês sabem. Agora também vem a ministra Carmen Lúcia e solicitou que o presidente da corte, que neste caso agora de momento é o Luiz Fux, marque julgamento de uma notícia-crime apresentada contra quem? O Dória. Os governadores que roubaram algumas coisas aí, não estou dizendo aqui que o Dória roubou, não é isso, tá? Para deixar bem certinho aqui, porque senão os processos comem solto. Mas sobre essas corrupção aí, ou contra o ladrão que foi condenado realmente, não. Essa notícia-crime foi apresentada contra o presidente Bolsonaro por suspeita de genocídio contra indígenas nessa pandemia. Tipo, não basta afastá-lo. Não basta tentar dá-lo como insano mental, como usaram, inclusive, a própria Joyce para iniciar esse esquema. Não basta impedi-lo, não basta prejudicá-lo, não basta atrapalhá-lo, não basta tirar o seu sossego. Não basta, eles não deixam esse homem trabalhar. Eles querem humilhar o Bolsonaro. Eles querem colocar o Bolsonaro atrás das grades. Matar, já tentaram. É que Deus segurou na mão do homem e falou assim, não, meu filho, tu tem que consertar essa nação, tu tem que acordar esse povo brasileiro que está dormindo e não acorda. Segundo consta, o objetivo é julgar, né, se a Procuradoria-Geral da República, PGR, deve abrir ou não um inquérito para investigar o presidente pela conduta do mandatário ao vetar lei de assistência a indígenas durante a crise sanitária. A queixa-crime foi apresentada pelo advogado André Barros, mas isso ainda não está bom para eles. Segundo a defesa desse André, feita pelo advogado Luiz Maximiliano Telesca, os crimes de genocídio não afetam somente os indígenas. Os crimes de genocídio afetam nós, toda a população brasileira. Genocida. Eu quero manter a linha aqui, irmãos, e eu vou manter. O Bolsonaro, então, o Bolsonaro é um genocida. Perderam completamente o senso de realidade. E como podemos nós, brasileiros, confiar nossa segurança a homens e mulheres que agem dessa maneira, sem nenhum tipo de pudor ou senso de realidade? Vivendo eles, sim, no mundo de fantasia. Esses, sim, deveriam submeter a testes de insanidade mental. O Bolsonaro. Já não basta a mídia tradicional, a extrema imprensa, os loucos que puxam um saco de ladrões, taxarem o Bolsonaro como um genocida. Agora vem o pessoal aí querendo dar esse aval para a sociedade olhar para o Bolsonaro e falar, esse homem é um genocida. O Bolsonaro. Aí é a gente que vai para a cadeia. O incrível é isso. E nós ainda que vamos para a cadeia. O Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, já se manifestou contra a abertura do inquérito. Mas é óbvio. Por favor, que país está se transformando isso? Só que daí houve o recurso, né? E o caso passou a ser analisado pelo plenário. Analisado no plenário virtual. É o sistema agindo e não dá chances para o Brasil. Aí vem agora, investigar o Bolsonaro pode, mas estados e municípios não podem. Como isso? Investigar o Bolsonaro é um dever, mas governadores e prefeitos não é um dever. Eu acho que no Palácio, na residência oficial da República, onde o Bolsonaro reside atualmente com sua família, pelo que nós percebemos lá, não tem barracas de hospital de campanha lá. Não foi o Bolsonaro que deu um fim em hospitais de campanha. Foi governadores. Respiradores jogados em mato. Nós não vimos lá respiradores na residência do Bolsonaro. Prefeitos deram um fim nesse trem aí.
As vacinas destinadas pelo governo federal, metade não tinham sido aplicadas. É o Bolsonaro o genocida. A CPI é só para investigar, então, que nós vamos mostrar aqui para vocês, o Bolsonaro. Governadores e municípios e prefeitos, não. Após a consulta realizada pelo presidente do Senado Federal, hoje, Rodrigo Pacheco, a gente não tem sorte no Brasil. Bom, não é questão de ter sorte. A gente precisa votar melhor. Nós temos tempo agora para votar melhor. A Secretaria-Geral da Mesa informou que, se instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, desse problema que nós estamos tendo no Brasil aí, não poderá investigar a conduta nas gestões da pandemia por parte de estados e municípios. É uma burocracia tão danada nas nossas regras e leis que é isso que acontece. Aí o sistema usa essas regras a bel prazer. Aquilo que lhe interessa. Vocês estão entendendo, gente? A mesa informou ainda que o Senado pode estender as investigações para verificar como foi o procedimento do envio das verbas federais. Eles têm que achar alguma coisa contra o Bolsonaro. Matar não conseguiram. Então vamos prender o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro hoje, a imagem passou de um homem apenas, virou um símbolo no Brasil. Temos que arranhar, manchar, destruir e acabar com a imagem desse homem, porque ele é honesto e ele quer prosperar este Brasil. Aí, em relação ao Senado, aí, o Pacheco não soube, por exemplo, entretanto, dizer qual é o limite. Ou seja, se será possível rastrear a forma como foram aplicadas. Assim, o presidente Bolsonaro, que teve até a conversa, como nós já falamos aqui, gravada e divulgada pelo senador Cajuru, que papelão, hein, Cajuru? Que vergonha, viu, bicho? Deixa pra lá isso aí. Né, dessa perseguição e do contexto puramente político da instalação da CPI, dessa conversa aí. Mais uma vez, o presidente tem razão. A ordem para a instalação da CPI foi dada pelo ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, em resposta ao mandado de segurança encaminhada por senadores. E o Barroso jurou que tomou a decisão após consultar cada um dos colegas de toga. Mas o colegiado vai analisar a decisão monocrática em sessão marcada em regime de urgência, que está programada aí para amanhã. Resta saber agora se, com as novas informações, todas as partes envolvidas terão coragem moral para recuar na instalação da CPI. De qualquer forma, temos aí plena convicção que Bolsonaro, eu tenho, acredito que vocês também, os senhores e senhoras, eu tenho a plena convicção que o Bolsonaro não tem nada a temer ou a esconder. E prova disso já foi dado inúmeras vezes desde quando ele assumiu aquela cadeira. Já quanto aos governadores e vários prefeitos, essa certeza já não existe. E aí devemos concordar com o presidente mais uma vez. O pessoal fica reclamando que acabou o emprego. Mas quem está fechando o comércio não é o Bolsonaro. Quem está obrigando o pessoal, fique na tua casa, humilhando brasileiros no direito constitucional de ir e vir, não é o Bolsonaro. Pelo contrário, o presidente tem feito a parte dele responsavelmente. O mal e o pecado do presidente num país como o nosso é ser honesto. Não está havendo toma lá da cá. O esquema bilionário não existe mais para uma parte desse pessoal do sistema. Agora, em relação a todos esses mandos e desmandos, governadores e prefeitos têm feito. Aliás, governadores, prefeitos, vereadores, toda a classe política são eleitos para solucionar os problemas corriqueiros e também os advindos. Agora, não tem como ter um Bolsonaro em cada estado e em cada cidade do Brasil, em cada Câmara Legislativa, é impossível. Antes fosse possível, o Brasil estaria resolvido. E vale ressaltar novamente, quem tem o poder são os estados e municípios para fazer o que estão fazendo. Inclusive, deve ser dito, e vocês devem saber disso, ignorando, rasgando, passando por cima, tratorando a Constituição Federal. Mas quem foi que deu esses poderes a governadores e prefeitos? Não é que o Supremo Tribunal Federal tirou o poder do Bolsonaro.
deram poder demais, além do Executivo Federal, para governadores e prefeitos. E é o Bolsonaro o genocida. Vocês querem botar o Bolsonaro na cadeia. Vocês querem do Bolsonaro um julgamento internacional. Porque quando envolve indígenas, aí o problema já toma outra esfera. É impressionante. E com todo respeito aqui, o presidente acabou dizendo, né? Em vez do povo, em vez do pessoal dar força para mim, criticam. Eu não sou o ditador do Brasil. Preciso o Bolsonaro ter que falar isso. E nós estamos em 2021. Cada pessoa tem um aparelho desse aqui na mão. Precisa o presidente ter que reforçar isso. Eu não sou o ditador do Brasil. Aí nesse imbróglio todo aí, até o Mourão, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, dificilmente fala, resolveu sair do seu silêncio e disse que é preciso haver uma concertação melhor para que evite o choque entre as diferentes esferas do poder no Brasil. O choque já está havendo, Mourão. Não tem como evitar, já está acontecendo. Disse ele também, né, dizendo que precisamos ter uma concertação melhor, de modo que o Poder Judiciário, e aí está falando do Supremo Tribunal Federal, compreenda o tamanho de sua cadeira e os seus limites. De modo que não interfira de forma tão contundente em decisões que seriam próprias de outros poderes, notadamente legislativo. Aí ele se refere à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Mas depois dá uma passadinha de pano. É isso que não está dando, Mourão, com todo respeito. Eu não quero aqui. Mourão, por favor, Mourão. Aí depois ele diz, né, que são apenas algumas coisas, não a totalidade delas. Ele diz que não concorda muito com essa história de que há um ativismo judicial prejudicial ao nosso sistema. Mourão, por favor. Não, tu sabe o que tu disse? Não, então eu tô louco. Então vocês, por favor, deixem nos comentários. Porque então eu vou parar de fazer vídeo. Então eu tô ficando louco. Não há um ativismo judicial, Mourão. Você tem certeza? Pior, não há um ativismo judicial prejudicial ao nosso sistema. Tem certeza, Mourão? Mourão, você sabe onde está o Daniel Silveira neste exato momento? Tem certeza mesmo? Olha o que estão fazendo ao teu par. O presidente dessa república, homem honesto, não tem um ativismo judicial mesmo, Mourão? Por favor. Aí depois você acha ruim que o pessoal... Aí vem pessoas do exército, ó... Não dá, não é assim que funciona. Não... A não ser que isso seja uma estratégia sua. Me desculpe, estou aqui falando baseado no que você está dizendo. Aí dizendo também que se ninguém levar uma questão ao judiciário, ele não vai decidir por conta própria. A provocação é que faz a decisão judicial. Concordo e não concordo contigo, Mourão. Então, que judiciário é esse? É um Maria vai com as outras, é isso então? Se ninguém levar uma questão ao judiciário, ele não vai decidir por conta própria. Mas se alguém levar, e como estão levando, e muito, Mourão, cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal virar para essa cambada, esse grupelho, e falar, te ponha no teu lugar e vá trabalhar. Por favor, Mourão, ajuda nós, cara. Tá difícil, a gente pede pro brasileiro, ajuda o presidente, fortalece esse homem. E o vice-presidente da república parece que não tá enxergando o que tá acontecendo. Desculpa aí, brasileiro. Desculpa, brasileiros, desculpa. Vamos voltar aqui normalzinho, tranquilinho. O Mourão não vê risco para a democracia também. Primeiro porque as instituições estão muito solidificadas. Para quem? Solidificadas para quem, Mourão? Para a sociedade brasileira? Faça um julgamento de consciência. As instituições estão solidificadas para os anseios do brasileiro? Não estão, porque se tivesse... E segundo ainda Mourão, porque só há uma eventual ruptura se houver apoio das Forças Armadas. Isso eu concordo plenamente. Um país só é verdadeiramente democrático, seguro, justo, se as Forças Armadas permitirem.
Entretanto e todavia, também um país se torna um inferno, uma ditadura, um comunismo, se as Forças Armadas assim permitirem. A exemplo da Venezuela, nós já temos isso, né? E diz que as Forças Armadas são servidoras, cumpridoras rigorosas do texto constitucional. E que assim seja sempre. Que as Forças Armadas, nossos honradíssimos, a nossa honradíssima instituição, ao Exército, a Aeronáutica e a Marinha, que esses homens sigam fielmente o texto constitucional, independente do que haja. Mourão, o brasileiro está padecendo, velho. Nós não estamos podendo mais. Bem, com tudo isso aí, agora o ministro Nunes Marques tem uma batata quente em suas mãos e pode fazer cumprir. Pode, eu não acredito, tá? Isso é só uma opinião pessoal do Ravox, eu não acredito. Ele pode aí fazer cumprir o texto da Constituição, da lei de número 1079/50 e do regimento interno do Senado Federal e determinar como fez aí o seu colega, o ministro Barroso, que a mesma mesa do Senado instaure o processo de impeachment. Triste falar isso, mas é o que tem posto. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes, com todo, claro, o direito que lhe caberá de contraditório e de ampla defesa, no devido processo legal de uma democracia que ele parece ter esquecido aí em seus próprios livros. As coisas devem mudar. Se rapidamente ou não, não sei. Talvez rapidamente. Agora é aguardar para vermos se de fato essa tendência se confirma. Se as coisas realmente mudarem, teremos uma das mais nebulosas, atrevidas e vergonhosas páginas da nossa história virada. Contudo, voltando ao seu devido lugar, e que assim seja, né? Executivo administrando, legislativo legislando, judiciário judicando. Mas podemos pelo menos ter a certeza que ficarão lições amargas, ruins. Dentre elas é que precisamos urgentemente de uma ampla discussão sobre o papel e sobre os limites do protagonismo do STF nas estruturas da República Brasileira. Podemos concluir que quando isso for feito, e será feito, que há males de repente que vêm para o bem. Que assim seja. Amém. Passar bem rápido isso aqui, que eu tenho que trazer isso para vocês bem rápido, tá? Para não ficar postergando, adiando, aquela coisa toda. A imoralidade mais humilhante posta sobre os brasileiros. Preste atenção agora nessa parte aqui, eu quero ser bem breve para não alongar tanto o vídeo. Podemos pelo menos começar assim. Eles ordenam o fechamento do comércio, lazeres, o direito de ir e vir, assegurado na nossa Constituição, o direito de trabalhar, mas não interrompem os pagamentos feitos pela União, entenda isso como dinheiro do seu trabalho, para custear serviços prestados a ex-presidentes da República, incluindo 2 afastados, impeachmentados e um condenado ladrão. Você, trabalhador honesto, o dinheiro do seu suor ralado para pagar vagabundos em plena pandemia. Mordomia pagas por cidadãos honestos que trabalham e bancam essa imoralidade. Mordomias, luxos e requintes com segurança e conforto para bandidos/corruptos. O Brasil tem o dever de dar um basta nisso. Nisso tudo. As despesas com as mordomias dos ex-presidentes da República, incluindo assessores, seguranças, carros oficiais, viagens internacionais, já bateram na estratosfera de 60 milhões de reais. Dinheiro público suficiente para construir 2.000 residências, 2.000 casas populares. O pior é ver isso acontecer em nosso país, onde o honesto trabalha para bancar mordomias, luxos e requintes com segurança e conforto para bandidos corruptos. Cada um tem o direito vitalício a uma equipe de até 8 assessores e a cobertura de gastos com passagens, diárias desses funcionários, inclusive combustível, seguro e manutenção de 2 veículos lindos, imponentes. Por que tenho que pagar regalias a um ladrão? Solto depois de passar quase 2 anos presos por condenação.
Esse ladrão, por exemplo, é o que liderou esses gastos de janeiro a outubro de um ano só, de 2020. A despesa com o petista somou quase R$1 milhão, quase 800 mil, na verdade, 790 nesse período. Desse valor, 250 mil foram com diárias e passagens. Por que eu tenho que pagar isso a um ladrão? Por que eu tenho que pagar regalias a uma mulher que foi retirada do cargo? Ou seja, algum crime ela cometeu. Foi investigado, foi julgado, foi condenado. É o caso da dona Dilma, com gasto no mesmo período de janeiro a outubro do ano 2020, o ano passado. Gastou R$781 mil com assessores e veículos aos quais tem direito. Imoralidade. José Sarney foi quem menos apresentou despesas. E aqui ele está fora dessa lista dos criminosos. Mas só para constar, quase 600 mil, 590 mil reais. Considerando os últimos 4 anos, Dilma Rousseff foi a ex-mandatária mais cara ao Brasil, ao bolso do brasileiro. A equipe dessa mulher gastou 5,4 milhões de reais de janeiro de 2017 a outubro de 2020. E aí ela é seguida, no caso, por Fernando Collor, outro impeachmentado, que somou 3,6 milhões em despesas. O ladrão aparece em quarto no ranking no mesmo período, com despesa com assessores e veículos cedidos ao condenado ladrão, foram reduzidos de abril de 2018 a novembro de 2019, quando esteve preso. Senão teria até extrapolado talvez esse valor, quando ele ficou preso na Superintendência da Polícia Federal na cidade de Curitiba, que cumpria aí a pena de 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro só no caso do triplex do Guarujá. Em 2018, suas despesas com o pessoal somaram quase 700 mil reais, 669. E em 2019, 766 mil reais que eu tenho que pagar a esse ladrão. Os gastos de 3 ex-presidentes foram minorados de 2017 a 2019 pelo uso de carros cedidos, e neste caso foram minorados assim, só não foi maior porque teve um presente pela montadora Fiat, né, cedidos aí pela concessionária Fiat. Fernando Collor de Mello, 2 veículos disponibilizados. Fernando Henrique Cardoso, 1 veículo. E a dona Dilma Rousseff também 1 veículo. Foram beneficiados. A manutenção e seguro dos carros da Fiat foram pagos pela própria montadora. Ei, Fiat. Benefícios a ex-presidentes. Aí não para, a coisa não para por aí. O benefício a ex-presidentes é concedido por meio de uma lei de 1986 e reformulada pelo decreto depois do ano de 2008. O texto determina que cada ex-mandatário tem direito. Tem direito, mas é uma imoralidade dado o momento que a gente vem atravessando neste mundo. 4 servidores para atividades de segurança e apoio pessoal. 2 servidores de cargos em comissão de grupos e direção e assessoramento superiores. De nível 5, eu nem sei o que é esse negócio de nível 5 deles aí. 2 motoristas. Os servidores e motoristas são de livre escolha dos ex-presidentes. Além do pagamento do salário desses assessores, que variam de R$ 2.500 a R$ 13.000 a União. E quando eu digo União, é o seu bolso, que custeia as despesas todas com passagens e diárias desses funcionários, além da manutenção, seguro e combustível dos veículos, à vontade. As despesas com as mordomias dos ex-presidentes da República, incluindo assessores, segurança, carros oficiais e viagens internacionais, já bateram mais de 60 milhões de reais. E como eu falei, né, que daria para a gente construir aí 2.000 casas populares. No final do ano passado surgiu um novo gasto. Foram comprados 12 veículos 0 km pelo valor de R$ 108 mil cada, para atender aí neste caso aqui, 6 ex-presidentes do Brasil. A maior média de gastos é da dona Dilma, afastada do cargo, como já falei, em processo de impeachment no ano 2016, que gastou em média aí 1,6 milhões nos 3 anos seguintes de ser afastada. A maior gastança aconteceu em 2017, quase 2 milhões de reais, incluindo 880 mil com salário de assessores, seguranças e motoristas, mais quase 1 milhão com diárias. Todos os valores desses números aqui, desses dados, foram atualizados pela inflação. Já o ladrão teve despesas médias de 1,2 milhão, sem contar os 19 meses em que esteve preso lá em Curitiba. Naquele período foram cortados aí as verbas para diárias e passagens, mas era só o que faltava também constar lá, viagem aérea.
Mas foram mantidos os 8 assessores. O cara tá preso, mas os assessores foram mantidos. Disponibilizados aí por lei. A cada ex-presidente no custo de 1 milhão. Aí não aguenta, a gente não aguenta. E eu teria mais dados aqui, eu não vou passar não. Eu já vou partir aqui pro finalmente aqui, que nós já tivemos um negócio aí. Depois eu falo com vocês sobre o que está acontecendo. Abre aspas. Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Fecha aspas. E também, eu achava que a política era a segunda profissão mais antiga. Hoje vejo que ela se parece muito com a primeira. Fecha aspas. Salvo honradas e raríssimas exceções, obviamente. São frases aí, respectivamente, de Platão e Ronald Reagan. Meus amigos, muito obrigado pela companhia, desculpa aí. Agora o Gustavo já corta essa parte aí que ficou ali interrompido e o vídeo vai redondinho para todo mundo. Muito obrigado pela companhia. Peço a vocês mais uma vez, por favor, quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe o canal, apresente para mais amigos e familiares. Se você quiser se tornar membro do canal, o link é o primeiro da descrição. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. A gente se vê aí na próxima transmissão. Até a próxima. Obrigado.